E agora nós iremos ver Esparta no período arcaico. Então lembrando que sempre em comparação por semelhança ou por diferença, tá certo? Então é o seguinte, navegantes, Esparta tem uma situação diferente da maioria das cidades e estados gregas. Enquanto Atenas tem mais ou menos uma geografia parecida, Esparta é um pouco diferente, porque Esparta é um pouco privilegiado. Vamos lá, Esparta, por exemplo, você tem o solo, está localizado na península do Peloponeso, o solo é fértil, mudou tudo, mudou completamente. Por quê? Porque eles tinham autossuficiência agropastoril. Pode ter muita gente morando em Esparta, o que nunca foi o caso, que a produção agrícola conseguia alimentar o seu povo. Ah, o espartano não fazia comércio? Fazia, até fazia, mas para sobreviver não precisava. Então, para o espartano, o estrangeiro era um escravo em potencial. Na verdade, para ele, todo mundo é estrangeiro. Tá? Então, mudou, não mudou? Enquanto Atenas depende do comércio, depende do estrangeiro, Esparta não. Esparta tem um solo muito adequado. Lá em Esparta é uma sociedade extremamente militarizada, porque eles precisam obter mais escravos, sempre escravos, porque quanto mais escravos, maior a produção agrícola, mais obras, mais armas, mais navios, mais tudo. Claro, os outros locais também, mas Esparta só consegue escravo com a guerra. Então eles têm uma sociedade muito rígida. Apesar de ter uma sociedade muito rígida, hierarquizada, é uma sociedade comunitária, mas é uma oligarquia. Uma oligarquia vem de óligos, governo, né, de poucos. Óligos quer dizer poucos. É uma oligarquia, governo de poucos, agrária. Beleza. 2 reis mandam em Esparta. E abaixo dos reis vem a sociedade estamental. A sociedade estamental é aquela que não tem mobilidade. Nasceu, né? Nasceu pobre, morre pobre. É aquela que é dividida em estamentos, status fixos. Mas vamos lá, como que era Esparta? Lá, quem chega em Esparta? Vamos fazer igual a Atenas. Quem chegou em Esparta? Foram os dórios. Lembra do Dório? Aquele povo guerreiro, forte, que expulsou todo mundo. Pois é, eles que começam a Esparta. E aí, eles em Esparta tiveram filhos. Estes filhos são espartanos, são esparciatas. Então só é espartano quem é filho de pai e mãe espartana. Ah, mas um espartano casou com uma mulher que não é espartana. Tchau. Ah, mas uma mulher espartana casou com um homem que não é espartano. Tchau. Um espartano, então, querendo ou não, ele é descendente de um dório. Então, ser espartano é ser filho de pai e mãe espartanas ou esparciatas. São os únicos com direitos políticos. Abaixo dos espartanos, vem os periecos. Quem é perieco? Todo o resto, que é livre. Então, é estrangeiro. O estrangeiro pode morar ali perto, pode ser um camponês, né? Mas ele não é um espartano, então é o perieco. O perieco pode ser um cara que vem lá de longe. E a última classe, lá em Esparta, é composta pelos escravos, que eram chamados de, com H, ilotas. Navegante, olha só, o escravo em Esparta pertence ao Estado. Mudou tudo. Como o escravo pertence ao Estado? Cada qual não tinha os seus? Não, eles tinham uma vida comunitária. Então, toda a produção era feita junta. Até as refeições, a roupa, as armas, era tudo feito junto. Vida comunitária. Beleza? Então, o ilota é um bem de todos. A política deles era uma política que dividia a partir também da idade. Então, lá em cima, você já entendeu, vem o rei, vem os 2 reis, a diarquia. Abaixo vem os sexagenários. Os sexagenários eram espartanos com mais de... Não, errou. São 65 anos. Você falou 60, né? 65 anos. E aí, o que os sexagenários podem ocupar? Eles podem fazer parte da gerúsia.
A gerúsia é o conselho, é o congresso, similar ao conselho da Bulê de Atenas. Ou então, eles podem ser éforos, que são aqueles que fiscalizam Esparta, fiscalizam o rei. E também atuam. É mais ou menos parecido do que tem lá em Atenas e é chamado de arcontes. Tá? Então, sexagenário pode fazer parte da gerúsia ou pode ser um éforo. Abaixo deles virão os espartanos, né, que farão as assembleias, né, e aí, né, depois vem os periecos e tudo mais. Beleza? Assim é composto o poder político. A educação espartana era pública. O Estado que bancava. Mas o Estado bancava a educação para todos? O perieco podia educar? Já entendeu, né? Não. É só para o espartano. Para o homem e para a mulher? Não. Apenas para os meninos. A mesma idade de Atenas, com a idade dos 6 aos 16 anos. Eles vão ter os mesmos aprendizados, saberes que Atenas. Olha, eles vão ter filosofia, eles vão ter religião, vão ter treinamento militar, de uma forma epistemológica e antropocêntrica. Mas é claro que numa sociedade fortemente hierarquizada, militarizada, eles priorizam o exercício militar. Tudo bem, um panorama básico para você entender, né, que essa sociedade espartana aqui, ela traz uma característica muito mais forte em suas hierarquias. Valeu, logo mais começam as guerras, começa o período clássico.